meu querido público, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, mais uma vez, uma grande alegria, satisfação imensa estar aqui com vocês, compartilhando tantas coisas boas, tantas notícias importantes, tanta boa informação que vem aqui sendo transmitida pelos nossos entrevistados, pelos nossos colunistas, pelo nosso comentarista, e a gente sempre procura fazer o melhor por você, porque a gente sabe que você merece. Você merece ter essa informação, você merece receber o melhor, você merece saber cada vez mais, e mais do que isso, merece se inspirar nessas pessoas que a gente traz aqui semanalmente, que sempre buscam dar o seu melhor, que sempre buscam trazer aquela informação recente, aquela novidade para que você consiga sempre, cada vez mais, estar acompanhando aquilo de mais atual que acontece. E sempre com qualidade, né, gente? Que é o que a gente preza aqui, a qualidade da informação. E nesse sentido, gente, hoje eu estou aqui com uma notícia muito importante, uma matéria extremamente significativa do ponto de vista aí do direito criminal, com uma advogada que é maravilhosa, uma referência aqui na área, inclusive ela é advogada especialista em crimes sexuais. Então, você já deve imaginar aqui do que eu estou falando e do que nós vamos falar nesse programa, gente. Eu ainda não vou divulgar quem é, então, a nossa entrevistada da semana, para você ficar com aquela pontinha aí de dúvida, de curiosidade, para voltar aqui conosco depois do nosso intervalo. Hoje, então, promete, gente. Além da nossa entrevistada, teremos também o nosso queridíssimo Ney Daniel, que é o nosso comentarista, que sempre nos atualiza, traz notícias recentes, mudanças na legislação, na jurisprudência, que vão aí sempre servir de base para você, que busca sempre o seu direito, seja em juízo, seja fora dele. Além do Ney Daniel, teremos também aqui a coluna do Matheus e Tiro de Castro, com a economia no Brasil e no mundo. Também teremos a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, que fala do direito de família e sucessões de forma simples, e além disso também a coluna de direito imobiliário, para que você saiba cada vez mais sobre as questões que envolvem essa área tão importante da nossa vida, que, claro, né, traz aí o nosso imóvel, traz todas as relações que são tão abrangentes e tão específicas. E nesse sentido, gente, é lógico que o programa hoje está repleto de boas notícias e daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é sempre fazer com que você esteja mais antenado e sempre sabendo aquilo que está acontecendo de última hora aí no nosso cenário jurídico. Mas antes da gente continuar e até antes da gente começar essa grande entrevista de hoje, eu vou chamar o nosso break. Espera aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Então, como eu prometi para você, meu querido amigo, meu querido público, hoje eu estou aqui com a doutora Caroline Rangel, que é advogada especialista em crimes sexuais. Doutora Caroline, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Obrigada, Débora, muito agradecida. Imagina, você hoje vai fazer a diferença aqui no nosso programa, doutora, porque você vem falar de um tema bastante polêmico, que é o caso Robinho, que vem repercutindo muito aí nas mídias, nos jornais, e todo mundo está querendo saber sobre o caso. Só que eu, como sempre, gosto de trazer aqui profissionais que são especialistas no assunto, para que possam falar com propriedade do tema, para que o nosso grande público, que é bastante seleto, que gosta da notícia realmente como ela é, e da informação como deve ser dita e como deve ser falada aqui, ela realmente seja produzida por alguém que tenha esse conhecimento, que no caso é você. Então, doutora, eu gostaria que você começasse
a falar conosco sobre essa temática. Eu sei que, assim, você já deve estar sendo bastante abordada, né, sobre isso, muita gente querendo saber e, enfim, querendo que você fale sobre esse assunto. Mas, assim, o que é necessariamente o caso Robinho? Então, Débora, o caso Robinho se trata de uma condenação pelo crime de estupro, um estupro coletivo que aconteceu no ano de 2013 na Itália, em Milão. Robinho, ele foi condenado somente em 2017. O fato é de 2013, porém a condenação, a primeira delas, foi em 2017. Em 2022, a condenação, enfim, passou a ser definitiva. Pegou uma pena de 9 anos, tá? A nível de Itália, eu não tenho condição de falar se é ou não é uma pena alta ou se é uma pena branda, porque a legislação lá é completamente diferente, né? Mas aqui a nível de Brasil ainda ficou uma pena branda, né? Considerando o que a gente costuma ver por aqui. Bom, e qual é a grande questão e o porquê esse caso ficou especialmente famoso? Porque ele estava na Itália quando isso tudo aconteceu, porém, assim que saiu a condenação, ele veio para o Brasil. Então, a pena precisava ser cumprida em algum lugar. Como ia cumprir na Itália, se já não estava mais na Itália, né? E a condenação era italiana. A Itália fez o quê? Pediu ao Brasil que fosse feita, então, a extradição da pena, né? Extradição executória, que se chama. O Brasil não extradita a pessoa, né? O brasileiro nato, ele não é extraditado. Isso é vedado pela Constituição. Porém, esse instituto, né, da extradição executória, isso daí já era previsto, já era falado. E o que acontece então? Foi feito pedido ao Brasil, remetido ao STJ. O STJ, então, se debruçou sobre o caso, levou mais de um ano para se debruçar sobre o caso. E aí, enfim, então, bateu o martelo, né, e falou, vai cumprir a pena sim aqui no Brasil. Teve muita discussão do ponto de vista técnico, né, obviamente eu tô aqui simplificando bastante, mas aí teve essa decisão e, enfim, ele tinha ali condição de dar início ao cumprimento da pena dele, tanto é que já foi preso, né, como todos sabem, já foi preso, e levou mais de um ano e um mês para essa decisão, porém, assim que ela saiu, foi cumprida bem rapidamente. A defesa certamente ainda vai trabalhar bastante, ainda tem muita coisa para ser feita, né? Vai ter recurso para o STF, vai ter embargos de declaração no STJ, recurso extraordinário, mais um habeas corpus, possivelmente. Agora vamos aguardar aí quais serão os próximos capítulos jurídicos, né, dessa situação toda. É uma situação bastante delicada, né, do ponto de vista jurídico, porque, como você bem salientou, né, um crime cometido fora do país, mas que ao mesmo tempo exige o cumprimento, né, daquela pena, né, ou enfim, daquela, até mesmo assim, o cumprimento de um dever, né, ou mesmo de uma obrigação, que realmente ele responda, né, por algo que ele cometeu, ainda que não seja aqui. Então, é uma situação que enseja, de fato, uma grande discussão jurídica e, ao mesmo tempo, também muitas dúvidas por parte de todas as pessoas que estão ali assistindo, estão vendo aquela situação, porque realmente, né, pensam assim, poxa, mas se foi cometido lá, por que ele não tem que ser extraditado? Por que ele tem que cumprir aqui? Qual é a obrigação do Brasil também de responder, né, ou mesmo se submeter a uma condenação lá da Itália? Então, são questões que podem realmente gerar essa discussão, né, doutora? E que muito provavelmente você deve estar aí realmente tendo que responder e até se debruçando sobre para entender também esse caso, né? Então, creio que todos os criminalistas agora estejam muito aí afoitos para querer saber mais e entender mais e até participar, né, desse tipo de julgamento também, para poder ter mais um caso aí para também, né, contar para o grande público. Mas, doutora, a gente tem bastante coisa para falar ainda, mas eu vou chamar agora os comentários do Ney e Daniel. Aí depois, na sequência, a gente volta para continuar falando do caso ainda, tudo bem? Perfeito. Então tá joia. Ney, vamos lá? Saudações telespectadoras e telespectadores do programa Direito e Justiça.
E a você que está hoje nos acompanhando, agradecemos imensamente as mensagens que estão sempre encaminhadas com muito carinho para as redes sociais do programa e a audiência ao programa. E saudações também à entrevistada da semana e, do mesmo modo, a nossa ilustre jornalista e querida apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por estar aqui com vocês e por fazer parte deste programa que tem o objetivo para lhe informar sobre os seus direitos e também o que ocorre no cotidiano da vida das pessoas. E hoje iremos ressaltar sobre segredo profissional que trata de sigilo de cópia de prontuários médicos, pois o prontuário médico é uma união de todos os documentos ordenados onde ficam registradas todas as informações relativas ao procedimento de exames, condições físicas e demais informações do paciente, e que possui caráter científico e com sigilo da situação médica do paciente, com previsão de direito fundamental à intimidade descritos na Constituição Federal. Ocorre que, recentemente, ocorreram vazamentos de dados médicos de pacientes que estavam em busca de tratamento médico, como é o caso da atriz Carla Castanho, onde o hospital que realizava o seu tratamento de saúde foi condenado a indenizá-la por aproximadamente R$200 mil por danos morais devidos ao vazamento de informações sobre a sua gravidez. A primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça confirmou a condenação, reduzindo, no entanto, o montante inicialmente determinado de R$1 milhão. A decisão judicial sublinhou que o vazamento representou uma violação às normas constitucionais da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E indo um pouco mais longe, Kate Middleton, princesa de Gales, agência britânica investiga se a princesa foram vazados os dados em hospital, onde também realizava tratamento de saúde, cujas leis do país estrangeiro também prevê proteção de dados de pacientes, onde o hospital deverá indenizá-la por aproximados R$1 milhão. O que ocorre em caso de vazamento de dados? Diante desse panorama, em resumo, a LGPD torna obrigatória a notificação de vazamento de dados, pois o registro da denúncia é necessário para garantir a investigação do vazamento de dados. Deste modo, ao ser vítima, procure sempre os seus direitos. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Bom, Ney, você sempre com comentários bastante oportunos, né? E tenho certeza que muita gente aí vai utilizar, né, essa informação para buscar o seu direito, porque, na verdade, a gente sempre precisa conhecer, saber cada vez mais de todas essas áreas que você traz para a gente semanalmente, para conseguir lá entrar com uma ação ou mesmo, de repente, até acessar, né, aquela informação para poder buscar um direito que está ali muitas vezes oculto ou então não está bem compreendido, porque hoje a gente tem rede social, muita informação disponível, mas nem sempre está tão clara a ponto do público entender qual é o seu direito, o que ele pode fazer. Então, aquilo que você traz para a gente semanalmente, essa notícia de hoje realmente vai trazer esse esclarecimento tão importante para aquela pessoa que está buscando. Mas vamos continuar então aqui com a doutora Caroline. A gente tem bastante dúvida, até muita gente sabendo que ela viria hoje ao programa, encaminhou aqui algumas perguntas e por isso que até a gente acaba fazendo, até atropelando algumas que a gente já tinha, mas até considerando as últimas, enfim, as últimas ocorrências e situações aí que a gente tem visto na mídia, até em razão da prisão dele, inclusive, né, que aconteceu na semana passada, a gente consegue agora ter uma perspectiva bastante interessante sobre isso, e até por isso, doutor, eu gostaria de saber por que ele mesmo tendo sido condenado lá em 2017, demorou tanto tempo para ter sido preso? Uhum. Você conseguiria passar isso? Porque muita gente me questionou, né, e questiona até sabendo da sua vinda aqui, poxa, mas será que a doutora Caroline poderia responder isso para a gente? Porque não dá para entender, né, tanto tempo de condenação,
por que que houve esse transcurso, por que que já não aconteceu isso antes, ainda mais considerando o tipo de crime que ele cometeu. É que, veja, Débora, essa condenação de 2017, ela foi apenas a primeira, né, na primeira instância. Foi necessário que ela fosse depois confirmada. Isso aconteceu apenas em 2022. Então, a gente teve aí 5 anos, né, esse intervalo de 5 anos, que foi o tempo necessário para o tribunal da Itália fazer o processamento desse caso, em segunda instância. Aí, o que que acontece? Isso veio para o Brasil. Aí, foi necessário mais um tempo até o STJ pautar isso daí para decidir, né, se ele cumpriria ou não cumpriria a pena aqui. Então, assim, é a burocracia, digamos assim, do Poder Judiciário, né? Da mesma forma que nós temos aqui, eles também têm lá. Da mesma forma, né? Até porque a gente está trabalhando com tanto a justiça italiana quanto a justiça brasileira, né? Então, nós dependemos desse trâmite todo também, que acaba envolvendo, né? Tanto a Itália quanto o Brasil. E, ao mesmo tempo, também, a gente sabe muito aqui que existem muitos processos, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Avalanche de processos que acabam sempre desaguando, né? Especialmente lá no STJ, e aí a gente também precisa esperar pautar, né? Que a doutora até comentou aqui, a pauta é justamente quando que ele entra para ser julgado, né? Passando aí, ou entrando nessa fila de tantos processos que também são julgados. Então, gente, isso que vocês me perguntaram aí, que mandaram essas dúvidas para nós, como a doutora Carolina explicou, a gente tem, infelizmente, aí uma gama imensa de processos que são distribuídos para o STF, para o STJ, nesse caso aqui o STJ, e até chegar a vez deste processo, demorou aí esse 1 ano, né, doutora? 1 ano e 1 mês. 1 mês, né? Por isso que ele foi condenado agora, né, inclusive já foi preso aí na semana passada. E até, doutora, aproveitando esse gancho, você realmente acha que ele vai continuar preso? Como que vai ser isso? O que que efetivamente vai acontecer? Então, Débora, é difícil a gente fazer uma previsão no processo penal, porque o processo penal é muito dinâmico, né? Veja, a defesa nada impede de impetrar um novo habeas corpus com um novo fundamento e, de repente, a decisão ser revertida, né? Essas coisas, às vezes, acontecem do dia para a noite. Então, não tem condição da gente prever. A lógica do processo penal é que o trânsito, aqui no Brasil, né, é que o trânsito em julgado seja aguardado para então que se dê o início ao cumprimento da pena, né? Foi justamente lá, há alguns anos, no caso do ex-presidente, e até então, ex-presidente Lula, toda aquela discussão com relação à prisão em segunda instância, né, que ficou ali durante bastante tempo em alta. Então, desde então, essa lógica se aplica no nosso ordenamento. A pessoa necessariamente precisa do trânsito em julgado para ir presa, né? No caso do Robinho, o que a defesa questiona é justamente isso. Veja, o trânsito em julgado foi na Itália. Aqui no Brasil não tem trânsito em julgado, porque isso ainda vai ser rediscutido no STJ e talvez no STF, muito provavelmente, né? Então, essa é a narrativa trazida pela defesa do Robinho. E é bastante significativa, né? Porque, aliás, queira ou não, toda discussão a nível de processo penal é bastante significativa porque a gente lida com liberdade. Isso, né? Exatamente, né? Porque aí você está falando da liberdade da pessoa, né? Que é algo extremamente importante e realmente deve ser aí levado em consideração, até porque você está realmente tirando, né, aquilo que é de mais precioso, né, que é o direito de ir e vir, né, a pessoa realmente poder aí sair, né, e enfim, e isso que agora a gente não tem com essa situação do Robinho, e por isso que provavelmente, como a doutora Caroline falou aqui, certamente teremos aí alguma mudança aí no decorrer dos dias, porque os advogados vão ter o direito de exercer aí o acesso aos seus recursos, aos recursos cabíveis, ao duplo grau de jurisdição, enfim, a poder recorrer das decisões, porque a gente tem aí esses princípios constitucionais que estão realmente sendo aí observados e serão observados e devem ser respeitados, né, cada um que está sendo submetido a uma pena ou a um tipo de condenação. Bom, doutora, nesse caso aqui, então, como a gente está diante de uma prisão que aconteceu agora recente, você acredita que muito provavelmente, até você comentou, vão ser impetrados provavelmente aqui habeas corpus, interpostos recursos,
Você consegue agora, nesse momento, verificar, você até falou do STF, que provavelmente vai ser interposto algum recurso também para o STF, nesse caso aqui, então caberia ainda a interposição? É a tendência que a gente tem embargos, declaração por STJ, recurso extraordinário ao STF. Essa é a tendência. E ainda, né, os habeas corpus aí que vão acontecendo. Tá joia. Bom, gente, aqui ainda tem bastante coisa para falar sobre esse caso, mas agora eu vou chamar, então, o Matheus Tiro de Castro com a economia no Brasil e no mundo, para a gente entender o que tem nessa semana aí que mexe no nosso bolso. Vamos lá, então, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje, para tratar novamente a respeito de um assunto que é bastante relevante na vida econômica e que diz justamente respeito à trajetória da taxa básica de juros da economia. Eu me refiro aqui à recente redução da taxa Selic para 10,75%, sendo mais uma redução que é realizada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, justamente com seu intuito de manter uma política monetária contracionista, mas com relativas flexibilizações. E por que política monetária contracionista nesses termos? É justamente aquela política monetária que visa conter o crescimento dos preços a partir de contenção à demanda através de juros relativamente elevados. E hoje nós vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente no tocante a essa questão, tendo aí em vista justamente o fato desta medida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil acabar se dando em contramão às medidas que vêm sendo colocadas, que vêm sendo realizadas pelos bancos centrais de economias desenvolvidas e bastante relevantes, tais quais Estados Unidos e Japão. Inclusive este último, cujo Banco Central acabou apresentando a primeira elevação de sua taxa básica de juros depois de 17 anos, sendo este um marco, um acontecimento bastante relevante, justamente em função de quebrar com o ciclo da economia japonesa em conviver com taxas de juros negativas, tendo aí em vista o histórico de deflação de preços que aquela economia vinha passando. E só que, ao mesmo tempo, né, chama bastante atenção tal fato, né, tal medida do Banco Central japonês, tendo ali em vista a natureza da inflação que vem sendo colocada naquele país. Tanto é que, como se vislumbra continuamente aqui no nosso país, uma política monetária contracionista visa justamente conter o crescimento dos preços em função de se diagnosticar que há uma demanda excessiva. Contudo, se a gente para analisar a natureza da inflação na economia japonesa, nós vemos que ela está associada, sobretudo, aos custos das matérias-primas, ou seja, está associada, está vinculada com elementos que dizem, sobretudo, respeito com a oferta e não com a demanda. E isso acaba sendo bastante relevante justamente no sentido de como se determinar uma política monetária, ou seja, de quais seriam as políticas mais adequadas para lidar com esse tipo de problema. Ainda mais levando em consideração que a economia japonesa vive com uma situação que é aparentemente contraditória para a teoria econômica, que é conviver concomitantemente com baixo ritmo de crescimento econômico, aliás, agora com uma recessão técnica, com decrescimento econômico e também com inflação. E isso acaba sendo coerente com os fatos, sobretudo em razão da economia japonesa ter um salto em custos de matérias-primas, mas não ter um salto de custo do ponto de vista do trabalho. E aí que está justamente a natureza da coisa, porque no Japão, por característica, os salários tendem a crescer menos que os preços. Ou seja, na prática, o poder de compra dos japoneses tem decrescido continuamente nesse sentido. Ou seja, apesar das rendas poderem aumentar em termos monetários, em termos de dinheiro, seus poderes de compra estão, nesse sentido, se reduzindo continuamente. Então, isto acaba levantando justamente reflexões bastante importantes, tendo em vista ali a economia que deixou recentemente, como apontamos no comentário anterior, de ser a terceira maior economia
do globo terrestre. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma política que não ataca especificamente o problema da inflação e que não seria necessariamente um problema se a economia japonesa estivesse crescendo com um movimento mais dinâmico ali do ponto de vista de aumentos salariais. Porque os trabalhadores japoneses não têm poder de compra e com isso a economia, o mercado interno japonês acaba não se aquecendo. Ou seja, nós temos ali dois problemas dois aspectos que quando casados acabam gerando um problema muito grande para uma economia tal qual a economia japonesa, que é justamente a deflação, a inflação conjugada com um decrescimento econômico, e que é justamente um caso concreto que chama bastante atenção, justamente ali, tendo em vista os futuros movimentos dos bancos centrais das principais economias e também a maneira com a qual o Banco Central brasileiro terá de reagir diante dessas flutuações, diante dessas medidas nas taxas de juros desses países. Tendo tudo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Um forte abraço. Voltamos então aqui ainda com a doutora Caroline Rangel, e nessas dúvidas ainda relacionadas ao caso Robinho. Doutora, esse caso é bastante emblemático do ponto de vista aí do direito criminal. Eu imagino que, como esse caso, existam outros inúmeros. Eu não sei se você teria algum outro aqui para relatar para o nosso público também, para a gente até tirar como base, até também fazer algum tipo de comparação. Uhum. Bom, tem duas formas de responder essa pergunta, Débora. Veja, um caso singular, assim como o do Robinho, que foi condenado na Itália e que nesse meio tempo veio ao Brasil e aí então precisou cumprir a pena aqui no Brasil, não. Esse é exclusivo do Robinho, né? Tanto é que esse precedente aí aberto pelo STJ, se lá na frente for necessário, vai ser utilizado mais uma vez. Agora, se você me pergunta assim, tem outros casos de moças vítimas de estupro quando embriagadas, seja estupro individual ou coletivo? Sim, tem muitos. Né? O que a gente vê aí todos os dias no escritório também é o que a gente vê que chega toda semana, semanalmente. Entendi. Você também, de repente, não sente ali, ou tem que dissociar da figura feminina na hora? Como que funciona esse mundo jurídico no direito criminal para a mulher? Sim, é necessário dissociar, e ainda bem que eu consigo fazer isso muito bem. É necessário separar a técnica do objeto, né? Talvez soe até, não é rude a palavra, mas talvez soe até indelicado falar assim, né? Tratar o réu, tratar a vítima como objeto. Mas me entenda, aqui para fins, né, da gente poder ter condição de trabalhar com a matéria que a gente trabalha. Então a gente precisa diferenciar isso, né? Emoção de um lado, técnica do outro, enfim, né? Emoção, razão, separado. Então, é um exercício diário, mas chega uma altura que a gente acostuma, né? Me recordo que no começo da advocacia era um pouquinho mais delicado, mas o tempo vai passando, né? A gente vai pegando o jeito, mas sim, é necessário, e a gente não pode se emocionar com qualquer coisa que a gente vê em processo, a gente tem que tomar bastante cuidado, até para não adoecer, né? Aquilo é um trabalho. Isso, exatamente. E essa contaminação que não pode acontecer, né? Eu acho que é muito parecido, né? O advogado, até mesmo nessas áreas que são realmente muito mais, assim, relacionadas, né? A essas questões que mexem bastante com o emocional, que são essas relacionadas aos crimes, especialmente aqui, crimes relacionados às mulheres. Então, eu acho que essa distância, né, e que, como você bem ponderou, do objeto, que não é um objeto, mas é objeto da investigação, é objeto do crime, enfim, que a gente muito bem sabe que no direito, né, se trabalha muito com essas concepções, então a expressão está completamente adequada. Então a gente tem que dissociar realmente a figura, né,
enfim, objeto de investigação, de análise de crime, daquilo que a gente está fazendo, o profissional do direito faz. Então, essas áreas realmente são complexas, assim como a medicina também o é, porque a gente também vê, né, o próprio médico, né, lida ali todo dia com a morte, né, e acaba também tendo que se distanciar um pouco para conseguir desenvolver e desempenhar o seu trabalho. Então, penso que não seja diferente aqui no seu caso, né, doutora? Só que imagino que não deve ter sido fácil lá no começo, né? Você ter essa experiência e, ao mesmo tempo, ter que se adaptar a esse mundo para conseguir trabalhar, né? Então, eu sempre acho que nós, mulheres, nós avançamos muito e sempre as parabenizo todas as vezes que vêm aqui, porque a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher numa profissão que inicialmente era predominantemente machista, homens, né, fazendo parte ali da advocacia, até pela questão de ter que ser forte, tem que ser aguerrido, né, não pode se submeter, e hoje a gente vê uma inversão até mesmo nas faculdades, né, a maior parte, inclusive, dos alunos nas faculdades atualmente são mulheres. Então a gente viu essa mudança significativa ao longo do tempo, e por isso também a gente precisa se acostumar e até mesmo criar essa, digamos assim, essa imagem hoje, né, de que nós realmente estamos à frente de muitas posições, nesse caso aqui, o teu especificamente, da advocacia criminal e voltada para a defesa desses interesses, né, atuando nesses crimes de ordem sexual, e que a gente realmente, independentemente de ser homem ou mulher, a gente pode fazer o trabalho e pode seguir em frente e deve também estar à frente de situações como essa, como você hoje está aqui muito bem representando seus colegas e falando desse crime que foi cometido e as consequências jurídicas dele também, né, doutora? Mas não é só isso, a gente também tem outras questões que a gente também pode estar trazendo aqui, que eu acho que são também questões que muitas pessoas aí têm dúvida, né? Porque aqui não necessariamente houve uma falha do sistema judicial como um todo, ou do judiciário, né, até porque a gente está falando de um crime que aconteceu fora, a gente precisou de um trâmite todo envolvendo 2 países, mas a gente poderia falar, hipoteticamente, numa falha legislativa ou não? No caso do Robinho, o que eu diria é que sim. Eu diria que houve uma falha bastante antiga. Em 93, nós tivemos um tratado Brasil-Itália que excluiu do rol de previsões dela a extradição executória. Falou expressamente que não contemplaria o instituto da extradição executória. Claro que isso, né, foi bastante discutido agora. Então, eu diria que foi uma falha, que sim, claro, foi em 93, né, a gente tem aí mais de 30 anos, mas falando em falha legislativa, sim, essa foi uma falha, é possível indicar. E uma outra falha, se é que dá para chamar de falha, acho que foi a morosidade do legislativo em fazer, né, em produzir uma legislação como foi feito em 2017, a lei de imigração, aí sim, né, falando sobre a possibilidade de transferência da execução. Ah, entendi. Então, mas demorou, né? E aí foi justamente em razão disso que a gente teve tanta discussão se o Robinho iria ou não iria cumprir aqui a pena dele no Brasil. Ficaram essas brechas, né, essas pontas soltas na legislação. Entendi. Acho que até isso também dificultou um pouco aí, talvez, o julgamento do processo também. Sim. Você imagina que... a gente daí tem discussão sobre irretroatividade da lei penal, porque essa lei de imigração é de 2017, o fato é de 2013, né? Então isso tudo vai enriquecendo o debate e aí vai tornando ele ainda mais moroso. Ah, com certeza, porque daí você tem os princípios, assim como em todas as áreas do direito, né, cada uma regida por princípios, aqui no direito criminal, penal, a gente também, especialmente nessa área, porque, como você falou antes, a gente está falando de liberdade, então não existe a possibilidade de retroação em tese, né, não é para existir, a lei não pode ser reformada em desfavor do réu, né, então todas essas questões
muito provavelmente, até você que pode com certeza pontuar com toda a propriedade do mundo, isso acabou tornando tudo mais moroso, além daquilo que a gente também já apontou lá atrás, né? A questão envolvendo dois países, jurisdições diferentes, legislações diferentes, e tudo institutos inédito. jurídicos também que são diferentes, né? Então, não tem como a gente fazer as coisas acontecerem da noite para o dia, né? Mas, de qualquer maneira, doutora, a gente ainda tem bastante para conversar. Eu agora vou chamar aqui o doutor Leonardo Scholl Ramos para falar do direito, família e sucessões, e depois a gente volta para conversar mais um pouco sobre esse caso emblemático e bastante polêmico envolvendo o Robinho, tá bom? Vamos lá, doutor Leonardo. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizeram um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Bom, voltamos aqui com a doutora Caroline e eu tenho uma dúvida, doutora, em relação a todas essas questões que a gente verifica em casos como esse do Robinho, né? Nesse caso a gente viu, já foi comprovado, já tem sentença, já houve condenação, Robinho foi preso, etc. Mas você já trabalhou num caso ou se deparou com alguma situação em que a mulher tenha dito que foi efetivamente estuprada, mas de fato não aconteceu? E diante disso,
o que você fez ou o que você percebeu que aconteceu? Sim, Débora. Inclusive o tipo de coisa que eu tomo bastante cuidado na hora de falar, até para não ser mal interpretada, né? É evidente que muitas mulheres sofrem, sim, violência, mas infelizmente existe uma parcela que se aproveita da narrativa para ou se vingar ou ganhar algum tipo de notoriedade, né? Uhum. Então, ainda bem, já conseguimos algumas absolvições de casos ali onde a gente conseguiu demonstrar que a vítima faltou com a verdade. Também tenho orgulho de dizer que já tive casos aí, né, procurada para atuar na qualidade de assistência de acusação, em que eu recusei o caso porque percebi que não tinha prova o suficiente, né, que o conjunto probatório ali já era bastante falho desde o início. Eu falei, não tem condição de acusar uma pessoa com provas tão frágeis, né? Então, infelizmente, as narrativas mentirosas acontecem. E vou te falar, não apenas nos casos de estupro, nos casos também de violência doméstica. Olha só. Infelizmente a mentira ela tem para todo lado. Mas é o tipo de coisa que eu tomo bastante cuidado na hora de falar, porque não quero que pareça que eu estou tentando tirar a credibilidade da palavra da mulher, Claro. né? Como se todas as mulheres mentissem. Não é isso, né? Mas que existem algumas que infelizmente o fazem, sim. Acontece, e ali no processo a gente vai percebendo, porque começa um laudo que não bate com o que a pessoa diz, contradição, testemunha que conta uma coisa que na verdade ela contou diferente, e por aí vai, né? E aí às vezes a gente percebe que a pessoa já tinha um motivo para mentir, seja por questão financeira, ou por questão envolvendo o filho, ou por muito rancor, às vezes, de problemas, né, do relacionamento. Então, é preciso estarmos sempre atentas a isso. Eu imagino, né, e é até bastante delicado, porque numa situação como essa, você já está desenvolvendo a sua defesa, já está trabalhando no caso, tentando aí, seja eventualmente uma absolvição, né, ou mesmo uma acusação, uma assistente, como você falou, né, às vezes funciona como assistente de acusação. Então, eu imagino o quanto deve ser difícil para você, por exemplo, num momento como esse, ter que abrir mão, porque você percebe que ali houve uma falha, houve uma tentativa de ludibriar, uma tentativa de convencer daquilo que não aconteceu. Então, até mesmo para não compactuar com aquilo que está errado, né, doutora? E isso acaba também trazendo um peso para quem é advogado, né? Você está tão envolvido com o caso, acreditou inicialmente naquela pessoa, e ao final você percebe que nada daquilo que ela te contou, ou nada daquilo que está no processo realmente reproduz ou é compatível com a realidade, né? Mas faz parte também do ofício, né? Mas aí só para deixar bem claro, o que eu percebo é a mentira sendo contada e descoberta quando estou muitas das vezes, e comigo aconteceu, aliás, não na maior parte das vezes, mas na totalidade das vezes, enquanto eu atuava pela defesa. Pela defesa, então. Aí, nesse caso, eu não tive problemas de atuação. Aconteceu o contrário quando fui procurada, quando o escritório foi procurado para atuar na assistência de acusação por uma suposta vítima, que ao momento que eu comecei ali a me debruçar sobre as provas, eu percebi que não era bem assim. Entendi. Aí deu tempo nem ainda deu tempo de levar adiante, né? Que bom. Não sei se de repente levou com algum outro colega, não sei dizer, né? Mas a política que nós adotamos no escritório é essa. Por isso que também a gente chama atenção aqui, porque sempre quando a gente fala de advocacia, a prudência nesses casos ela é e deve ser muito grande por parte do profissional, porque nem sempre aquilo que é contado é verdade. E a gente sempre fala, inclusive, eu sempre ouço aqui dos entrevistados, né, que deve sempre ser contada a verdade para que a defesa seja produzida da melhor maneira possível. Então, não é contando a mentira que você vai conseguir ter um sucesso. Por isso que o profissional ele tem que saber sempre aquilo que aconteceu para que ele consiga desenvolver dentro da sua técnica jurídica a melhor defesa. Então, isso, doutor, é muito importante até para o nosso público, até para aquele que também pensa em fazer uma faculdade de Direito ou que já fez Direito, quer advogar, militar na área do Direito Criminal.
e aí está realmente tendo você como inspiração, como exemplo de atuação em prol da verdade, em prol dos princípios que regem, inclusive, a sua área, daquilo que deve ser contado, daquilo que deve ser relatado, inclusive da ética, que também deve permear a atuação do profissional da advocacia. Então, gente, fica aqui para vocês também essa situação muito específica aqui, que foi relatada agora pela doutora Caroline, que deve também ser considerada em casos como esse, que nem sempre aquilo que é relatado é verdade, muito embora não se queira desacreditar a mulher, que isso fique muito claro aqui. É só mesmo para a gente trazer essa situação aqui para o contexto, justamente pelo fato de a gente estar tratando de crimes que dizem respeito, né, doutora, essa questão que é, de fato, evidenciada agora, maiormente nesse momento, em razão do que aconteceu ali com o jogador Robinho, tá certo? Mas nós não acabamos ainda, agora nós vamos dar uma pausinha e voltamos na sequência para continuar conversando com a doutora Caroline. Me aguarda aí. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, sou advogada imobiliarista e também professora na área do direito imobiliário e registral. E hoje estou aqui para trazer uma informação super importante para você desta área que vai realmente impactar no negócio jurídico que envolve a compra e venda de imóvel. Vejam que, quando você adquire um imóvel, você normalmente assina um contrato, tem uma escritura pública e, via de regra, muitas pessoas já se consideram proprietárias daquele imóvel justamente porque já entram lá, já moram no imóvel, enfim, muitas vezes ficam anos lá somente com aquele contrato ou com aquela escritura. Mas vejam que a legislação brasileira prevê que somente aquele que registrar o imóvel em seu nome será o proprietário desse imóvel. Então, ainda que você tenha um contrato, ainda que você tenha uma escritura, gente, é necessário que você vá até o cartório de registro de imóveis para fazer o competente registro, sob pena de perder esse imóvel, ter prejuízos financeiros, porque se aquela pessoa que te vendeu tiver dívidas em nome dela, pode ser que você venha perder esse imóvel por dívida, porque enquanto não houver essa transferência efetiva para você, esse imóvel vai responder por estar ainda na esfera patrimonial daquele que lhe vendeu. Então, gente, o que eu sempre falo para você que adquire um imóvel, que faz essa operação, o imóvel normalmente é o sonho da sua vida, é o investimento que você faz, você precisa sim fazer e tomar essa providência de levar a registro este imóvel para que não haja problema, ou seja, transferir esse imóvel para você, para que não haja o risco de lá na frente você ter um prejuízo financeiro e fazer com que, ou pior, né, contribuir para que aquele sonho se transforme em um pesadelo. Então, gente, fica a dica aí para que você saiba cada vez mais dessa área que é super relevante e, claro, imprescindível para todos nós que adquirimos nosso imóvel, o nosso grande sonho, tá certo? Um grande abraço e até a próxima! Voltamos então aqui, querido público, com a doutora Caroline, ainda dentro desse tema instigante, que é inclusive agora objeto aí de várias discussões, está aí todo mundo falando, todo mundo querendo saber cada vez mais, né? A gente já até tinha comentado anteriormente sobre a questão da acusação, doutora, né? Infelizmente feita aí de forma até incauta e até posso dizer irresponsável, quando o crime não aconteceu e a imputação está ocorrendo aí contra um homem, né? E se comprova no curso, ou até no início da análise do processo ou das provas que aquilo não aconteceu. Mas aí num caso em que você, né, já relatou para nós que já experienciou isso, já constatou que aquela versão era mentirosa, né, por assim dizer, o que pode ser feito por um homem
que tenha sofrido essa acusação inverídica. Vamos falar aqui para ficar mais bonito. Eu prefiro começar falando pelo que ele não deve fazer. A primeira coisa a ser evitada: falar com a vítima. Às vezes, no calor do momento, né, a primeira providência que o acusado toma é ir conversar com a vítima. Às vezes, atacar a vítima. Por que você está mentindo? E se revoltar. Isso vai fazer, no máximo, com que agrave a situação dele. Às vezes, uma medida protetiva, até uma prisão preventiva, né? Então, primeiro ponto, não vá atrás da vítima. Vá atrás de quem? De um advogado, né? Nesse momento, é um advogado criminalista quem tem condição de ajudar e de orientar e aquela coisa toda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, fica atento aí às condições que estavam naquele local para poder, então, colher uma imagem de câmera de segurança, né, o nome de uma testemunha, né, para de repente levar lá na frente no inquérito policial, numa audiência de instrução, elementos que tenham condição de comprovar aquela inocência. Então, daí para isso, uma câmera de vídeo é bem-vinda, uma testemunha é bem-vinda, né? Então, assim, o falso acusado do crime de estupro, ele precisa estar atento a isso. Não falar com a vítima, procurar um especialista, verificar o que tinha ali que podia ajudá-lo, né? São os primeiros fatores e, de repente, os mais determinantes aí para a demonstração lá na frente da inocência dele. Então aí está uma dica preciosa aqui, né? Quando a gente vai analisar uma situação ou mesmo um caso concreto, né? Sempre o que se tem é aquela exasperação inicial, aquela intenção daquele acusado, né, daquele homem, de repente de ir lá, né, confrontar e falar, não, eu não fiz, por que você falou? Ele só cria mais prova contra ele, não é mesmo? Às vezes ele se prejudica, às vezes a vítima vai até a delegacia e fala, além do estupro ainda foi me ameaçar, foi brigar comigo, foi me intimidar, e isso agrava a situação, medida protetiva, prisão preventiva. O que é muito pior, né, gente? Então nada como tomar essa atitude inicial, que é se aconselhar, consultar um advogado especializado no assunto para você saber exatamente o que deve ser feito para se proteger, para evitar aí um constrangimento maior e até mesmo aí ter aí a sua liberdade sendo retirada, sendo tolhida. Então toma cuidado, gente, toma cuidado você aí, meu amigo que está nos ouvindo, que está nos assistindo e que realmente está sendo aí aconselhado por essa grande especialista dessa área magnífica, que é o direito criminal, e aqui especificamente voltado à defesa de situações que envolvem, né, esses crimes sexuais. Então, doutora, a gente ainda tem muita coisa para falar, mas agora eu vou aqui chamar o nosso comercial e a gente volta na sequência. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, chegamos ao final de mais um Direito e Justiça, então essa edição foi realmente recheada de informações da área criminal, com muitas dicas, com atualizações também de tudo isso que está acontecendo relacionado a esse crime cometido lá pelo jogador Robinho, infelizmente, né, condenação, prisão, enfim, todos os atos processuais também relacionados ao caso, e sobretudo também ficaram aqui algumas informações muito importantes, tanto para homens quanto para mulheres, relacionadas a, eventualmente, a imputação de crime, ou mesmo como se proceder em relação
há algum crime que tenha sido cometido. Então, são realmente aí dicas e aquela experiência da advogada que é especialista na área que trouxe para nós hoje. Doutora, então, diante de todas essas questões e até da tua expertise, né, profissional, dos anos de prática jurídica que você tem na advocacia, eu creio que, assim, com certeza muita gente vai te procurar, né, até pelo teu know-how, até pelo teu conhecimento, a clareza na exposição aqui do assunto. Eu gostaria que você deixasse os teus contatos para que essas pessoas que queiram tirar dúvidas com você, queiram saber mais da doutora Caroline Rangel, também possam acessar. Então, se você puder, por gentileza, deixar seus dados, deixar suas redes sociais, seria bastante interessante aqui para nós. Tá, joia. O Instagram é caroline.rangel_. Jogando no Google, Caroline Rangel Advogada já direciona tanto para o site quanto para o Instagram, tem o telefone, facilita bastante. Então joga no Google, Caroline Rangel Advogada. Ou advogada criminal, mas a advogada já aparece. Tá joia então, doutora, porque realmente a gente sempre fala, né, bons profissionais merecem aí estar conosco sempre para que o público conheça cada vez mais os seus direitos e também possa ter acesso a você, né, diretamente, para que você possa esclarecer também dúvidas ou eventualmente atender situações como essa, né? Nada como uma grande profissional como você para realmente estar aí à frente de casos importantes e que realmente tragam aí um resultado significativo, muito embora a gente saiba que a advocacia não é um trabalho de resultado e sim de meio, mas a gente sabe que aqui, quando a gente fala de resultado, é do bom trabalho que será realizado, né? Sim. Empreender todos os esforços para que o cliente possa se sentir acolhido, para que o cliente possa saber que realmente está tendo uma boa defesa, né? Enfim, todo esse bom trabalho que o bom advogado sempre gosta e acaba entregando. Então, gente, só agradeço especialmente aqui a disponibilidade, tá, doutora, de vir aqui falar sobre esse caso crítico, que está tendo tanta reviravolta, né? Pois é. É até difícil a gente falar muito e se estender muito, né, doutora, sobre o caso, porque a cada momento, a cada hora, as coisas mudam, Sim, né? uma atualização. Uma atualização a todo momento. Então, esse é o desafio, inclusive, da doutora Caroline e dos colegas também que trabalham, militam na área criminal, porque realmente tudo acontece de forma muito rápida, mas a gente já conseguiu aqui entender melhor o caso, graças a essa grande explicação que ela nos trouxe. Então, mais uma vez, doutora, agradeço. Eu que agradeço. E, claro, mantenha as portas sempre abertas do nosso programa, o espaço sempre aí para você, sempre que quiser trazer novidades, casos, né, para que o nosso público saiba cada vez mais. Muito obrigada, fico agradecida. Imagina, o que é isso? E eu, mais uma vez, me despeço de você, meu querido público, meu querido amigo, amiga, que está aí, que nos assiste semanalmente, esperando que nesse programa também tenhamos trazido a você, além de informações relevantes, muita inspiração, para que você possa cada vez mais chegar naquele lugar incomum que você merece estar. Um grande abraço e até a próxima semana.